Viva, saudações! Eu trago aqui algumas questões que recebi de alguém que parecia um desafio, então eu decidi resolver aqui para todo mundo poder se aproveitar. Boa noite e acompanhe o vídeo. Temos aqui as nossas questões aqui. Vamos ler. Questão número 1 diz o seguinte: determine o comprimento da sombra de uma torre de 40 metros implantada num determinado espaço, sabendo que os raios solares que incidem sobre ela fazem um ângulo de 35 graus com a torre, ok? Então, aqui nós estamos a ver claramente que é um problema que envolve um triângulo retângulo e as razões trigonométricas, ok? Então, vamos tentar resolver este exercício aqui, o nosso número 1. O comprimento da sombra, nós temos a torre de 40 metros. Vamos desenhar aqui a nossa torre. Temos aqui a nossa torre, ok? Essa torre é de 40 metros, ok? E temos aqui a sombra, né? Vou colocar aqui a sombra. Essa sombra não sabemos se vai até quanto. São essas medidas que nós queremos determinar. Depois dizem que sabendo que os raios solares que incidem sobre ela fazem um ângulo de 35 graus com a torre, ok? Então temos aqui os raios solares, né? Temos aqui os nossos raios solares. Então esses raios solares que incidem sobre a torre formam um ângulo de 35 graus. Querem saber qual é a medida desta sombra aqui, ok? Ou seja, querem saber da medida do cateto. O que é que nós podemos fazer aqui? Porque eu gosto tanto de todo mundo aqui, eu gosto de facilitar a vida, eu trouxe aqui a relação de razões trigonométricas. Temos aqui o nosso triângulo, que tem o lado A, que é a nossa hipotenusa, o lado C, que é o nosso cateto, o lado B, que é outro cateto, e temos o ângulo alfa. O que é que nós temos que fazer? Se nós temos um ângulo e queremos determinar um dos lados, nós podemos usar as razões trigonométricas, não é? Vamos lá, se for seno, quando é que nós usamos seno? Se nós tivermos a hipotenusa e queremos saber quando é que mede o cateto oposto, ou se tivermos o cateto oposto, queremos saber quando é que mede a hipotenusa. Caso contrário, nós passamos, vamos no cosseno. Quando é que nós usamos o cosseno? Se nós temos o ângulo, temos o cateto adjacente ao ângulo, claro, mas não temos a hipotenusa. Quer dizer, para determinar a hipotenusa, nós podemos usar, dependendo do que nos dão, se nos deram o lado oposto, podemos usar o seno. Se nos deram o lado adjacente, nós vamos usar o cosseno, ok? Simples assim. Ou então também podemos, no caso de termos apenas um dos catetos e querem saber qual é a medida do outro cateto, podemos usar tangente, assim como o cotangente. Vamos lá verificar aqui o que é que nos deram e o que é que querem. Aqui nos deram o ângulo. No nosso exercício já temos o ângulo, que é o caso, temos o ângulo. Nos deram um dos catetos e querem saber quanto mede o outro cateto. Então, estamos a dizer que esta fórmula a se usar aí não deve envolver hipotenusa, ou seja, o seno e o cosseno fora de questão. O que é que nós vamos usar é o tangente ou o cotangente. Bom, eu vou escolher o tangente, ok? Vamos lá, tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok, vamos lá, eu vou dizer aqui que é tangente de 35 graus, este é o nosso ângulo dado, vai ser igual ao cateto oposto, que é x sobre o cateto adjacente, que é esse de 40 graus, ok? Então, com isto eu vou simplificar logo, fazer o produto dos meios, igual ao produto dos extremos. Então, vamos ficar com x igual a tangente de 35 graus vezes 40, ok? Então, tangente de 35 graus. Se colocarmos na máquina, vamos ter aí tangente de 35 graus igual a 0,7002.
E já como já vimos que tangente de 35 graus dá 0,7002, então podemos substituir aqui, vamos ficar com x igual a 0,7002 vezes 40. E é só colocar isto na máquina, vamos ter um valor igual a 28,008. Podemos arredondar para 28,01. Então, esse aqui é o nosso cateto, é o outro cateto, né? A torre mede 40 metros, então a sua sombra mede 28,01 metros, né? Vamos colocar, está em metros, ok? Então, meus senhores, é só isto para o exercício 1. E se estiver a gostar da explicação, é só colocar like e vem me acompanhar para resolver o número 2. O número 2 diz o seguinte: determina o comprimento de uma rampa que faz um ângulo de 55 graus com um plano horizontal, sabendo que a sua altura é de 15 metros. A altura da rampa é 15 metros e a rampa com o plano horizontal forma 55 graus, ok? Isso é muito simples, muito simples. Vamos ver aqui. Eu vou começar aqui por desenhar uma rampa. Temos aqui a rampa. Eu vou desenhar aqui o plano horizontal. Ok. Do plano horizontal para a rampa temos 15 metros. Temos aqui, essa é a nossa altura, 15 metros. Aqui a rampa e o plano formam 55 graus. Então aqui temos 15 metros. Querem saber quanto é que mede a rampa, ok? Isto aqui é muito simples de perceber que trata-se de qual é a razão trigonométrica a se usar, ok? Podemos voltar a cabular aqui. Nós tínhamos aqui o nosso triângulo, em que para determinar a hipotenusa nós temos que recorrer a seno ou cosseno, ok? Temos aqui para determinar a hipotenusa temos que recorrer a seno ou cosseno, ou seja, seno e cosseno são as únicas razões trigonométricas que possuem a hipotenusa na sua fórmula, ok? Mas agora, como escolher o seno ou cosseno? Nós vamos usar o cosseno se tivermos o cateto adjacente, o que não é o caso aqui. Nós não temos o cateto adjacente ao ângulo, temos o cateto oposto, por isso vamos recorrer ao seno, porque o seno diz que o ângulo é o lado oposto do nosso ângulo, que é o cateto oposto do nosso ângulo, sobre a hipotenusa, que é o que está a acontecer aqui. Nós temos o cateto oposto e queremos saber quanto é que mede a hipotenusa. Então eu vou colocar aqui vou substituir, que vai ser seno de 55 graus igual ao nosso cateto oposto, que é 15, sobre a nossa hipotenusa, que é desconhecido, ok? Então, desta feita, eu vou fazer logo o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vou ficar com x seno de 55 graus igual a 15. Ok, mas o que nós queremos é isolar o x, então esse 155 passa para o segundo membro. Aqui está a multiplicar, quando chega cá vai dividir, vamos ter x igual a 15 sobre seno de 55. Muito bem, se nós colocarmos o nosso seno de 55 na calculadora, nós vamos ter aproximadamente, vou colocar aqui 155, logo podemos substituir pelo seu valor numérico, que é aproximadamente a 0,8192, ok? Então, se nós colocarmos de novo isto na calculadora, o nosso x vai ser igual a 18,31. E como aqui a nossa altura está em metro, também vamos concluir que a nossa hipotenusa está em metros. E resolvemos assim o número 2. Se estiver a gostar, me acompanhe, porque o número 3 e 4 eu vou resolver no vídeo a seguir. Então, fique ligado que vem aí a segunda parte se estiver a gostar da resolução, e nos vemos mais.